E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje, um podcast para a gente repercutir aí o jogo da seleção brasileira, a derrota para o Paraguai. A gente passar rapidamente também pelas notícias da chegada do Memphis Depay, né? Chegou num avião particular, driblou a galera que estava esperando por ele. É, o homem chegou, não quis saber do calor da Fiel. Vambora, vai, vambora. Aqui na tela para vocês, sem mais delongas, a repercussão da derrota do Brasil pela imprensa internacional. A gente vai passar pelas notícias esportivas primeiro. Eu vou fazer diferente, eu vou falar das notícias esportivas primeiro. Ver a palavra do Dorival, as aspas do Vinícius Júnior e depois a gente fala do jogo. Depois a gente fala do jogo, o que eu achei do jogo. Para resumir, já que a gente está abrindo os trabalhos, iniciando as atividades, a gente sempre começa com aquele resumão, né? Para resumir, mais do mesmo, mais do mesmo. Tudo aquilo que a gente já vem falando, né? Há muito tempo, há muito tempo. A gente é um entusiasta aqui, sempre fala, sempre, né? Nunca neguei que sou um grande entusiasta. Não nego que eu me empolguei muito com o anúncio do Dorival Júnior, mas depois de repetidos, depois de, não vou nem dizer insucessos nem fracassos, mas depois de repetidas teimosias, né, a gente começa a ficar saturado e agora não tem como a gente ficar fazendo média, passando pano. Gosto do Dorival, sigo gostando do Dorival. Não sou, não vou voltar atrás da minha opinião de que o Dorival é um excelente treinador. Eu rotulo ele como um treinador pacificador, mas ele não está conseguindo fazer esse trabalho, né? A seleção brasileira é diferente, ele não entendeu isso, ele segue insistindo em alguns erros, na minha opinião, em alguns erros, e esses erros podem custar mais um ciclo para a gente, né? E a gente segue vendo mais do mesmo. A gente, infelizmente, segue vendo mais do mesmo. Brasil se afunda, né? Brasil se afunda. Repercussão da imprensa internacional. Vamos pegar aqui, ó. Jornal Marca, o espanhol, Jornal Marca, escreveu que o Brasil se afundou em Assunção. Brasil se hunde em Asunción e vuelve a complicar-se la vida. Se afunda em Assunção e voltou a se complicar. Trio do Real Madrid decepciona. O Brasil começou com a formação que a gente, né, a expectativa que a gente até repercutiu ontem. Vinícius Júnior de um lado, Rodrigo do outro, o Endrick centralizado, não funcionou. Esperava-se uma revolução no ataque com Endrick, Vinícius Júnior e Rodrigo, sendo que este último foi o que finalmente teve mais protagonismo, com o jogo voltado para o seu lado. Muito pouco de seus dois companheiros que por momentos estavam isolados e longe de ação. Aqui, esse aqui, qual o jornal que é esse aqui? O AS, né? O AS, o Brasil está perto do abismo. Jornal AS. Aqui, ó. Brasil rosa el abismo, né? Perdão pela pronúncia do espanhol. Vamos lá, aqui, ó. Site português Mais Futebol. Brasil perde e faz soar alarmes. Na França, jornal L'Equipe. Na terça-feira, a seleção composta por um trio de ataque do Real Madrid não encontrou soluções contra uma eficiente defesa paraguaia e sofreu sua primeira derrota sob o comando do técnico Dorival Júnior. Tá aí, né? Algumas repercussões, alguns jornais internacionais, jornais importantes esportivos internacionais, você pode desprezar a opinião de alguns jornais estrangeiros ou de todos. Para você pode ser mais importante a sua mídia setorizada, para você pode ser importante alguma alguma notícia publicada por algum veículo específico de imprensa, mas a gente traz aqui a notícia, a repercussão da imprensa internacional para mostrar que não é só a gente que percebe isso. Não somos apenas nós, torcedores, que percebemos isso. O mundo percebe isso. O mundo percebe isso. Então,
A gente às vezes fica aqui, a gente traz outro ponto de vista, porque às vezes a gente fica aqui fazendo um trabalho de torcedor, e eu sempre falo aqui, eu sou um torcedor. Eu não fico aqui. É uma coisa que o Barolo fala, né? Para quem conhece o Barolo, influência em São Paulino, ele fala que eu não vou ficar fazendo mapa de calor, box to box, hack 5, né? Do Tite. Não quero nem saber desse tipo de análise. Às vezes eu acho legal, eu gosto de ouvir os treinadores falar sobre isso, mas eu não vou fazer isso. Eu não sou um profissional, eu não estudei para ser treinador. Eu não tenho nem estudo em educação física. Eu nem jogo bola, né? Eu sou um perna de pau, eu sou um pé de rato, como diria o craque Neto. Então, a análise que eu faço do jogo é uma análise muitas vezes emocional e de torcedor. Muitas vezes a gente tenta ser ponderado. Muitas vezes não. A maioria das vezes a gente tem que ser ponderado, a gente tem que ser comedido, mas às vezes não dá. Com a seleção brasileira, eu me permito ser torcedor mesmo, não tem jeito. Não tem jeito, a gente fica vendo repetidos fracassos e insucessos. Agora eu vou rotular assim como fracassos e insucessos. A gente fica vendo essa sequência e a gente vê que não é só a gente que percebe isso. A imprensa internacional também tá vendo e tá vendo que, cara, não tá funcionando, não tá legal. Essa seleção não assusta ninguém. Vamos lá, ó, palavras do técnico Dorival Júnior. Vamos lá. Cadê o Cadê o meu controle, meu mouse aqui? Sumiu. Sumiu. Bugou meu computador? Vamos lá, Dorival Júnior. Primeiro tempo, perdão, gente, vê pior primeiro tempo da seleção sob seu comando. Após sofrer o gol, nos perdemos. Vamos falar aqui assim, vamos falar real? Vamos falar real? O gol do Paraguai foi uma jogada construída? Não foi, foi um gol cagado. Foi um gol cagado. Não vão ficar aqui fazendo média, falando, nossa, caramba, o Brasil também comeu bola ali no corte, na hora de atacar a bola, de fechar espaço. Normal, mas assim, o chute do cara, ele chuta assim, de 3 dedos, cara, um gol cagado. Vai falar que, ah, não, ele parou, ele olhou, ele mirou e ele tem qualidade para isso. Gol cagado. Gol cagado. E o cara, esse cidadão nunca mais vai fazer um gol desse na vida dele. Foi um gol cagado. Você me desculpa, vai que, pô, quem quiser defender o jogador que defenda. Nunca mais vai fazer um gol desse na vida dele. Ele vai tentar fazer esse lance mais 1000 vezes. Ele vai errar 1000 vezes e o torcedorzinho do time dele vai ficar bravo com ele. Porque ele falou, pô, fez esse gol contra o Brasil e ele acha que ele vai fazer isso de novo. Ele acredita que ele vai conseguir fazer isso de novo. Ele não vai conseguir. Com todo respeito. Ele vai fazer muito gol ainda. Vai fazer muito gol. Você não tem. Mas desse jeito, não. Do jeito que foi, não. Foi um gol cagado. Ah, mas aí somos azarado. Ah, mas aí demorou para morder a bola. Ah, mas. Eu concordo. Mas assim, vamos tirar do contexto que foi um gol na sorte? Não vamos tirar. Um gol de raríssima felicidade? Foi uma raríssima felicidade. Daí que a gente fala a importância de chutar de fora da área, né? Coisa que o Brasil não gosta de fazer. E quando faz, chuta por cima do gol, chuta para a esquerda, chuta muito para a direita. Eu já citei isso em alguma data FIFA anterior, que eu fico assim, eu fico boquiaberto que esses atletas que lá estão são atletas que estão jogando nas principais ligas do mundo. E é assustador a quantidade de chutes que vão por cima do gol, que vão para a lua, que vão muito para a esquerda, que vão muito para a direita. Nenhum chute, sim, nenhum chute não, também nenhum é muito forte, mas pouquíssimos chutes vão de fato em direção ao gol e fazem o goleiro adversário trabalhar. Cara, assim, é assustador. É assustador. Vamos lá, vamos lá. Faltou muita coisa. Sou responsável por isso. Dorival, você é responsável desde a convocação. Desde a convocação. Né? Continuo insistindo em algumas situações. O time é mal treinado? É mal treinado. E aí a gente pode responsabilizar o tempo. Não tem muito tempo. Mas ele teve tempo na Copa América. E a gente não viu muita coisa também. Então o time segue sendo mal treinado. Teve tempo de ser treinado na Copa América, não vimos resultado. Cara, e eu acho que os resultados estão diretamente relacionados com a confiança dos atletas.
E volto a repetir, se esses atletas que deveriam ser os nossos protagonistas não têm confiança para vestir a camisa da seleção amarela, está na hora de uma renovação real e não trocar meia dúzia, achar que está fazendo uma renovação, como disse o Dorival, né, após essa convocação. Ah, estamos renovando. Não estou renovando. Você não está renovando. Dora. Você tem à disposição, você tem a possibilidade de convocar qualquer atleta brasileiro em atividade. E aí é uma coisa do clube reclamar com a CBF ou não. Aí são outros 500, mas você pode convocar. Você, uma coisa é o Dorival chegar na coletiva, todas as coletivas, e falar: torcedor, você que está aí bravo comigo, que eu não renovo, eu estou pensando nos clubes. Eu fui treinador do São Paulo há pouquíssimo tempo atrás. Eu fui treinador de tantas outras equipes e eu sei o quão pesado é ficar desfalcado por conta de uma convocação. Então, eu não farei isso com os clubes brasileiros. É uma coisa ele chegar e falar isso toda coletiva, para ficar lembrando aí, ficar me lembrando, pelo menos. Digo isso por mim, eu falo por mim mesmo. Se ele ficar falando isso toda vez, eu falo: caramba, o Dorival é sagaz, né? Pô, tô aqui criticando ele, mas ele tá pensando. E ele pode genuinamente estar pensando no clube, mas ele não fala isso. Ele não, então não sei. Então, para mim, é uma opção, é uma escolha dele. Insistir na convocação de alguns jogadores é uma opção dele. Não é uma opção de que, estou pensando no futebol brasileiro. Pelo menos a princípio é isso. É isso que a gente assume. Não dá para saber se ele não falar. Se, volta, é uma boa desculpa, inclusive. Pô, chega alguém lá e fala: Dorival, fala que você tá pensando nos clubes brasileiros. Pô, gente, ó, tô pensando nos clubes brasileiros. Então, assim, é complicado. Eu vou ficar chamando 2 do Flamengo, 2 do Palmeiras. Como é que fica depois? E aí se machuca como aconteceu com o Pedro. Aí, pô, a culpa é minha. Pô, aí prejuízo esportivo pro clube. E aí vai, né? E aí vai. Então ele tem uma série de desculpas que ele pode usar. Ele não usa também. Esse que é. E aí a gente acredita genuinamente que essa é a seleção que ele acredita, que ele confia. E essa seleção que ele acredita e confia não está funcionando. Mesmo com o tempo que teve para treinar na Copa América. Acho que a expectativa era muito positiva, para que pudéssemos ter um jogo mais consistente, jogar de maneira tranquila. A expectativa era só dele, da comissão dele e dos jogadores, porque nossa nunca teve. A minha expectativa sempre foi muito baixa. Depois de ver mais uma vez o time que provavelmente iria a campo, a minha expectativa era muito baixa. A gente já falou sobre isso. Vai melhorar de um jogo pro outro? Não vai, mano. Essas coisas meio milagreira, espírita, não acontece. Acontece raríssimas vezes. São raríssimas as situações onde isso acontece. De um jogo pro outro, são raríssimas. A menos que o adversário tenha um jogador expulso nos 5 primeiros minutos, ou você chuta do meio campo, a bola entra, o time adversário desmonta. Existem essas situações, mas não era não era o caminho comum, né? Não era o caminho comum. Até o momento em que tomamos o gol, tínhamos essa condição e estávamos buscando nos posicionar em campo e conseguir, com troca de passes, colocar a equipe paraguaia atrás da linha de meio de campo. A partir do momento em que sofremos o gol, nos perdemos. Tudo que vinha sendo construído até o final da primeira etapa, deixamos e abrimos mão. Foi o pior primeiro tempo desde que aqui estamos e contribuiu para o resultado final. Bom, se o Dorival isso aqui para mim é uma admissão de culpa. Isso aqui, essas aspas do Dorival, é uma admissão de culpa dele e de uma série de jogadores. A partir do momento que tomou o gol, o Brasil se perdeu. E tudo que vinha sendo construído, eles deixaram de lado e eles abriram mão. Um time que se desmonta após tomar um gol cagado, não é um time que você pode confiar. E se o Dorival segue confiando nesse time, o erro maior é dele. Então, para mim, isso aqui é uma admissão de culpa. Isso aqui é uma admissão de culpa. Temos uma série de jogadores extremamente talentosos, mas são jogadores pipoqueiros. Com todo, gente, aqui não dá para ficar mais de demagogia. A gente passa a mão, a gente passa o pano até certo ponto. Temos uma série de jogadores que são fenômenos. Esses caras são fenômenos. Eu estou falando aqui, eu acho que os caras que estão na seleção brasileira, eles são fenômenos. Eu digo isso. Tô falando que é craque, não, tá no nível do Zico. Não tô falando isso, eu tô falando que eles são fenômenos. São caras que, meu, tem gente que vai treinar a vida inteira e não vai jogar o que esses jogadores jogam.
Só que é um grupo de pipoqueiros. É um grupo de pipoqueiros. Se toma um gol cagado do Paraguai e o time se desmonta, porra, isso aqui para mim é uma admissão de culpa. Isso aqui é justa causa para todo mundo, pro Dorival, pra comissão técnica e todos vocês aí. Tchau e abraço. Vocês voltam na hora que a gente arrumar a seleção. Mas vocês vão voltar para compor o elenco também. Já que não dá para contar com vocês, pô. A gente está convocando vocês para dar conta do recado, para trazer alegria para o torcedor, para dar sustentação, para dar equilíbrio. Vocês se desequilibram. Vocês não podem estar aqui, desculpa. Ah, mas pô, fiz tantos gols. Legal, cara, legal. Você é um fenômeno, você é um talento. Mas para vestir a camisa da seleção, não. Porra, é brincadeira, né? É brincadeira um negócio desse, ó. Vamos lá. Vinícius Júnior reconhece o mau momento, fala em falta de confiança da seleção e se desculpa com a torcida. O Vini, aqui, parte da minha crítica vai direcionada ao Vini também. Só que o Vini, eu passo o pano mesmo, porque ele dá a cara a tapa. Ele dá a cara a tapa. Ele não fica batendo boca com o torcedor, falando que o torcedor... Ah, vocês não sabem o que estão fazendo aqui, quer bater boca com o torcedor, né? Que é o, inclusive vestiu a faixa de capitão da seleção brasileira mais uma vez. Ele dá a cara a tapa. Ele vai lá, ele pede desculpas, sabe que está abaixo. É o único que eu passo pano, porque ele sabe que está abaixo. Ele sabe que está abaixo. Ele sabe que está devendo. Ele não fica fazendo médiazinha. Não, nós estamos trabalhando aqui. Trabalhando, todo mundo sabe que eles estão. O Vinícius está sendo indicado para ser um dos melhores jogadores do mundo. Você acha que não está trabalhando? Você acha que o cara não é talentoso? Tá devendo bola? Tá devendo muito. Ele se inclui no grupo de pipoqueiros que eu falei? Se inclui. Todo mundo. Não é só um ou outro. É todo mundo. Dá pra tirar o Alisson só porque o gol também não tinha como ele defender. Mas fora isso, todo mundo é. Mas eu passo o pano pro Vini porque o Vini ele vem e ele fala a verdade. Sabemos da situação em que estamos vivendo. Queremos tirar o Brasil a qualquer custo dessa situação. Todo mundo vai voltar para casa e refletir. Todo mundo não, Vini. Você vai. Mas todo mundo não. Eu tenho certeza que 90% da seleção vai voltar para casa. Certeza não, vai. Eu diria, eu especulo que 90% da seleção, 90, 80, vai. Eu especulo que 80% da seleção vai voltar para casa e vai ligar o foda-se. Perdão pela palavra, pelo palavrão, mas vai ligar o foda-se. Você, Vini, você é diferente. Você é talentoso. E eu tenho certeza que você vai voltar e você vai refletir de verdade, genuinamente. Isso aqui para mim, quando o Vini fala, para mim não é discurso. É a verdade. Ele vai voltar para casa e vai pensar, cara, o Brasil espera tanto de mim, o Neymar não tá jogando e eu não consigo corresponder. Eu tenho, cara, assim, eu tenho, essa é a minha opinião. Essa é a minha certeza. Eu tenho certeza que o Vini vai fazer isso. Agora, 80% da seleção vai voltar para casa e falar, eu quero que se exploda esse torcedor que tá chorando. Eu quero que se exploda. Eu tô vivendo a minha vida e se for convocado eu vou jogar. Se não jogar bola também, eu quero que se exploda. E se vier criticar, eu vou bater boca com ele. Vamos lá. Todo mundo vai... Todo mundo não, né? Todo mundo não. Alguns, tá? Pouquíssimos, raríssimos fenômenos vão voltar para casa e vai refletir. Voltar para casa e refletir sobre o que podemos fazer para melhorar, para voltar a jogar bem, ganhar os jogos com mais facilidade. São pouquíssimos, só apenas os fenômenos. E você é um fenômeno, tá, Vini? Falei que todo mundo é fenômeno, agora tô, tá vendo? É emocional, não tem jeito. A gente vai fazendo as correções. Não podemos vir aqui perder esses pontos e jogar da maneira que jogamos. É um momento complicado. Temos que assimilar as críticas a todos nós e voltar o mais rápido possível para colocar o Brasil no topo. Com o resultado negativo, o Brasil estacionou nos 10 pontos e ocupa a 5ª colocação das eliminatórias. Tem aqui a tabela, deixa eu ver se eu clicar no link, se tem a tabela. Né? Não tem a tabela aqui, mas tudo bem. Vamos avançar. Vamos trazer o jogo aqui, tá? Aqui
o resumão do jogo, tá? Tem a linha do tempo do jogo e tal. Eu queria focar numa coisa, tá? Queria focar numa coisa. Tabela das eliminatórias. Aqui, ó, a gente consegue abrir a tabela. Acho que a gente consegue. Tá aqui. Tabela das eliminatórias. Argentina em primeiro, Colômbia em segundo, Uruguai em terceiro, Equador em quarto, Brasil em quinto, Venezuela em sexto. Sétimo colocado. O sétimo colocado joga a repescagem mundial para ver quem vai para a Copa. O Brasil, na primeira Copa do Mundo de 32 seleções, o Brasil está flertando com a repescagem mundial. Tá? Numa Copa do Mundo de 32 seleções, o Brasil está flertando com a repescagem mundial. Tá? A gente pode ficar fora da Copa do Mundo de 32 seleções. De 32 seleções. Isso é uma possibilidade. Porque o Paraguai tem 9 pontos, a Bolívia tem 9 pontos. Nós temos a possibilidade de ficar da Copa do Mundo na primeira edição com 32 seleções. É brincadeira? Por que você acha que eu fico. Por que você acha que minha sanidade mental, quando eu falo de seleção brasileira, ela fica alterada? Por que você acha que a gente fica criticando aqui? Por que você acha que a gente fica cobrando aqui? Você, torcedor supersticioso, e eu sou, mas eu não tenho saúde para lidar com esse tipo de superstição. Em 2002, quando o Brasil foi campeão, naquelas eliminatórias para 2002, o Brasil teve que jogar repescagem. O Brasil quase ficou de fora da Copa. O Brasil quase ficou de fora da Copa. E aí foi para a Copa e ganhou a Copa. Então, se você é supersticioso, de repente torça para o Brasil jogar repescagem mundial. Eu, como eu falei, eu não tenho saúde para isso. Não tenho saúde para isso. Prefiro que o Brasil fique de fora da Copa, passe um dos maiores, mais um grande vexame na história da seleção brasileira. Mas está merecendo. Está merecendo. Ah, torce contra? Não, não torço contra. Eu torço pelo futebol. E aparentemente, a CBF, o presidente, o treinador da seleção brasileira, não estão interessados. Eles não estão interessados. A seleção brasileira, para mim, virou um grande comércio. Virou um grande outdoor. Marcas querendo patrocinar, jogadores querendo se promover. É isso, a seleção. E tá tudo bem. Não estou falando que isso está errado. Está tudo bem. O grande problema é que o futebol fica de lado. E para que alguma coisa diferente aconteça, eu acho que assim, eliminações de Copa já virou banal. Isso já virou banal. Ah, vai ter alguma seleção que vai chegar no Penta também, vai igualar o Brasil. Isso é normal, eles não estão mais interessados nisso. O que eles estão interessados é o Brasil foi o primeiro Penta do mundo. E isso ninguém tira de nós. Né? Se alguém vai igualar ou não, se eles vão ser o primeiro Hexa ou não, eles já não estão mais interessados. Eles foram o primeiro Penta. É isso. O futebol está ficando de lado. O futebol está ficando de lado. A equipe, a seleção ser uma grande vitrine para o mundo, eu acho isso normal. Eu acho isso legítimo. E eu acho que é saudável, certo? Porque, pô, você pode proporcionar estruturas melhores, você pode pagar melhor os seus profissionais, você pode pagar um bicho melhor para os atletas. Pô, eu acho isso muito bom. Eu acho isso muito bom. Pô, vai viajar? Posso pagar os melhores voos, posso pagar os melhores hotéis, as melhores condições para os atletas numa competição. Pô, do caramba, né? Do caramba. Agora, o que alimenta tudo isso deveria ser o futebol. E agora, a seleção brasileira, hoje a seleção brasileira vive de história, né? A seleção brasileira vive de história. Por isso que eu acho que a única salvação para que a seleção volte a focar no futebol, porque o resto é consequência do futebol, é ficando de fora de uma Copa. Ah, tá torcendo contra. Volto a repetir, não estou torcendo contra. Eu sempre torço a favor.
Mas assim, eu cheguei num nível de pessimismo tão grande que eu acho que essa é a única saída. Cara, a única saída para corrigir tudo isso e eles voltarem a focar no que é importante para a seleção é acontecendo esse tipo de coisa. Esse vexame histórico. Na primeira Copa do Mundo de 32 seleções, o Brasil conseguiu ficar de fora. Tá fazendo força para isso. Tá fazendo força para isso. Olha a sequência do Brasil aqui. É uma sequência vexatória. É vexatória a sequência do Brasil. Outra coisa, né? Outra coisa. Vamos trazer aqui, ó. O Brasil. Como é que o Brasil terminou o jogo? O Brasil terminou o jogo com o Alisson, com o Danilo, com o Marquinhos, com o Gabriel Magalhães. Tirou o Arana para colocar o Estevão. Seguiu com o André. Tirou o Arana, que é um lateral, para colocar o Estevão, um atacante. Tirou o Bruno Guimarães, que é volante, para colocar mais um atacante. Aí trocou um meia por outro meia, normal, né? Mas aí já, você vê que, ó, aí trocou o Rodrigo, colocou o Lucas Moura, meia. Tirou o Andy e colocou o João Pedro, atacante, né? O Lucas, ele entra com o meia, mas eu também eu rotulo como atacante também. Eu coloco o Lucas Moura como atacante, aqui tá como meia, mas para mim é um atacante. Da forma como ele estava em campo, era atacante. Tá? Então, assim, existem coisas que a gente fala assim, pô, o Dorival precisa ser mais ousado de trocar um volante por um atacante em situações de jogo. Não um volante por outro volante, não um lateral por outro lateral. Por isso aqui que aconteceu, por essas mudanças, por esses ajustes no final do jogo, por essas mudanças desesperadas no final do jogo, eu elogio o Dorival. Eu elogio o Dorival, porque isso é uma cobrança que não só eu, mas tantas outras pessoas falam, pô, Dorival, o resultado tá ruim. Por que você não troca um volante e põe um atacante para ver se muda alguma coisa? Por que você não troca um lateral e põe um atacante para ver se muda alguma coisa? Então, por isso aqui, eu elogio o Dorival, porque ele tentou. Vai falar que ele não tentou? Ele tirou um lateral, pôs um atacante. Ele tirou um volante, pôs um atacante. Ele tirou. Ah, não. Aí aqui, para mim, todas as mudanças foram de atacantes, né? Aqui meia por meia, atacante por atacante. Para mim, o Lucas jogou de atacante, tá? E atacante por atacante. Então ele abriu mão de dois jogadores, um de criação, a gente diria que de criação, o. Não, de criação não, né? Um de contenção, meio campo, né? Pode ser de criação também, que chega no ataque com um elemento de surpresa, que é o Bruno Guimarães, por um atacante mesmo, Luiz Henrique. Foi mal, tentou lançamentos ruins, faz parte. Ah, não vai falar disso? Não preciso falar disso. Eu não preciso falar disso. É a primeira convocação do Luiz Henrique. Pelo menos ele tentou. É que fala assim, pô, foi irritante. Ele ficava fazendo os lançamentos. Para mim não foi irritante. Ele tentou, pelo menos. Ele tentou fazer o que ninguém estava fazendo. Já que ninguém faz nada, eu vou ficar lançando bola na área. Porque ninguém faz nada, pô. Eu vou pelo menos ficar tentando lançar a bola. Estevão não teve tempo de fazer nada. Primeira convocação. A cobrança para mim é de uma série de jogadores. Ah, aqui, ó, eu falei que é um grupo de pipoqueiros. Para mim, não. Estevão não é pipoqueiro, primeira convocação dele. Luiz Henrique não é pipoqueiro, primeira convocação dele. Lucas Moura, para mim, não é pipoqueiro e teve pouquíssimo tempo de jogo. Voltando à seleção brasileira agora. Então, João Pedro entrou no segundo tempo, fez a fumaça dele. Não acho que é pipoqueiro também. Ah, o Wendy que pipocou? Talvez a bola não chega nele. Mas eu coloco também, né? Trio de ataque do Real Madrid, eu coloco também. Vini pipocou, Rodrigo pipocou, Paquetá pipocou, Bruno Guimarães pipocou. Porque esse sim a gente coloca como caras, como atletas, como os fora de séries que deveriam ser os protagonistas. O Estevão não é protagonista agora. O Dorival convocou para ver se alguma coisa acontecia. Fica claro que precisa de tempo. Luiz Henrique é a mesma coisa, fica claro que precisa de tempo. Mas você vê, cara, você vê, ó, elogiei o Dorival por ter colocado uma série de atacantes, legal. Ficou claro, ficou claro que o Brasil não tem meio campo. O meio campo da seleção brasileira é inerte. O meio campo da seleção brasileira não acontece.
quantos jogos mais o Dorival vai precisar para entender isso? Pô, mas o Bruno Guimarães, o Paquetá, o André são os melhores. São, velho. São os melhores. Eles são os melhores. Mas eles não funcionam na seleção brasileira. Para mim, o Paquetá e o Bruno Guimarães são os dois melhores meio-campos que o Brasil tem em atividade. Que o Brasil, né? O Brasil como um todo. Bruno Guimarães e Lucas Paquetá são os dois melhores meias em atividade brasileiros. Mas na seleção brasileira eles não funcionam. O meio-campo da seleção brasileira é inoperante. O Dorival teve que pôr Estevão e Luiz Henrique a mais, além dos 3 atacantes da frente, ele meteu mais 2 atacantes para ver se alguma coisa acontecia. E não acontece, porque para funcionar precisa do meio-campo. Então eu elogio pela tentativa de ousadia de meter mais 2 atacantes, tirar um lateral, tirar um volante. Mas eu critico agora porque o Brasil não tem meio-campo. E os meio-campos convocados foram foram convocações dele. Foram convocações do Dorival Júnior. Tá claro que não adianta ficar convocando um monte de atacante como fez o Tite. Que foi o que o Tite fez? O Dorival segue o mesmo script que o Tite fazia. Convocaram um monte de atacante. E para todas as outras posições, padrão. Padrão. Fica claro que nós precisamos de meio-campistas. Então, na próxima convocação, o que eu espero, o que eu torço, né, desesperadamente, que o Dorival convoque mais meio-campistas. Para que ele tente, nessa situação de jogo, vou meter mais 2 meio-campo. Não vou meter mais 2 atacantes, vou meter mais 2 meio-campistas. E vamos ver o que acontece. Porque é isso que a seleção precisa. O meio-campo da seleção não acontece, não existe. O meio-campo da seleção brasileira não existe. E olha uma coisa curiosa. Gatito Fernandes, Balbuena, Bobadilha, Vila Sante, Isidro Pita. Ó, o Pita tá no Cuiabá. O Vila Sante tá no Grêmio, né? Tá no Grêmio o Vila Sante? Bobadilha no São Paulo. Gatito Fernandes, Botafogo. Então, para quem fala que convocação, tudo isso do futebol brasileiro. Seleção tem que ter jogadores Europa, né? Mais intensidade, mais qualidade. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas isso não define o jogo. Isso não define o jogo. Então, para quem acha que não dá para convocar o jogador que joga no Brasil, porque ele taticamente ele não entende muitas situações de jogo. Fisicamente, ele não tem condição de jogar um jogo inteiro. Ele não aguenta um jogo inteiro. Aguenta sim. Mas o Pita sentiu, mano. Tem atletas que sentiram, mas tantos outros não sentiram, né? Então, para quem acha que não dá para convocar mais jogadores que atuam no Brasil, dá sim. É possível. Pelo menos você vê um Luiz Henrique errando muito, mas pelo menos tentando. Saindo do mais do mesmo, de tentar drible o tempo todo, de ficar parando de tentar passe lateral o tempo inteiro. Chega, cara, chega. A gente ficou quase 90 minutos tentando passe lateral e driblar. Eu vou ficar lançando bola no ataque. Tô errando, mas pelo menos eu tô fazendo algo diferente. O drible, poxa, você tinha o Vinícius Júnior, você tinha o Rodrigo. Depois você vê que não tá funcionando, vamos tacar o Estevão. Não funcionou também, porque não ia funcionar. Mas você não falou que tem que pôr o Estevão? Tem que pôr mesmo. Não tô falando que não tem que pôr, tô falando que tem. Eu só tô falando assim, tinham que ter tentado coisas diferentes. E o Luiz Henrique, para mim, errou muito, mas pelo menos ele tentou. É por isso que, assim, de repente, para quem ficou com uma má impressão, eu não fiquei. Enfim, gente, só para finalizar, vamos finalizar o podcast de hoje. Aqui, Memphis Depay chegou ao Brasil, driblou a maioria dos torcedores, mas faz comemoração de gol na chegada ao Corinthians. Chegou ali no aeroporto de Guarulhos,
acompanhado do diretor executivo Fabinho Soldado, do secretário-geral Vinícius Cascone e do diretor financeiro Pedro Silveira. Aqui a faixa do torcedor. Bem-vindo ao hospício. Bem-vindo ao hospício. Grandes momentos, né? Grandes momentos. Torcedor aqui, ó, né? Ficou com a grade e tal, né? Conseguiu. E a galera aqui no saguão. A galera aqui no saguão do aeroporto aguardando ele, e ele saiu por aqui, ó. Né? Digi, sorrateiro. Sorrateiro. Antes de ir para Itaquera e desfilar no gramado para os corintianos, o Memphis passará por alguns eventos. Na programação, o atacante irá no período da tarde ao Parque São Jorge para conhecer o presidente Augusto Melo. Na sequência, o camisa 10 da seleção dos Países Baixos irá ao CT Joaquim Grava para conhecer os novos companheiros, horas antes deles decidirem o futuro na Copa do Brasil. O Timão precisa de uma vitória por 2 gols de diferença para avançar na competição, no caso, a famigerada Copa do Brasil. Vamos lá? Agenda do dia para a gente finalizar. Jogo do Campeonato Brasileiro, Internacional e Fortaleza. Fortaleza aqui em busca de mais pontos para brigar pela liderança. E a Copa do Brasil, esse o jogo que a gente acabou de citar da Copa do Brasil, Corinthians e Juventude, Atlético Paranaense e Vasco. A gente vai acompanhar de tudo um pouco dessas partidas e amanhã estamos de volta, tá certo? Encerro por hoje, gente. Valeu demais. Peço perdão por algumas emocionadas, alguns excessos, faz parte, né? A gente se emociona, não tem jeito. A gente se emociona. Tá? Muito obrigado você que nos acompanha até aqui. Deixa aquela famosa moral. Ótima quarta-feira a todos e até amanhã. Tchau.